Boa noite, irmãos. Graça e paz. Estamos começando mais um estudo bíblico da Palavra do Senhor. Estamos convidando os queridos e amados irmãos para, nesse momento, estarmos juntos para estudarmos a Palavra do Senhor, nosso Deus. Convido você que ainda não é inscrito no canal, para você possa se inscrever no canal, ativar o sininho, para estar recebendo nossos estudos bíblicos e poder aprender um pouco mais da Palavra do Senhor. Toda quinta-feira é dia de estudo bíblico. Estamos aqui para continuar o nosso estudo bíblico sobre a pneumatologia, que é a parte da teologia que estuda o Espírito Santo, a pessoa e a obra do Espírito Santo. Estivemos estudando já várias quintas-feiras, estamos estudando esse tema. Hoje nós vamos concluir este tema sobre a pneumatologia, ou seja, a doutrina da pessoa e da obra do Espírito Santo. Então, hoje, nós vamos ver esse último tópicozinho, para nós terminarmos o nosso estudo, que é a plenitude do Espírito Santo. Então, vamos estudar aí esse tema, que, apesar de se falar muito, muitas pessoas ainda não compreendem biblicamente o que vem a ser a plenitude do Espírito Santo. Então, nós estaremos estudando esse temazinho, plenitude do Espírito Santo, ok? É muito comum hoje pessoas e igrejas confundirem a plenitude do Espírito Santo com o batismo com o Espírito Santo. Então há uma confusão muito grande hoje entre esses dois termos aí, né? Plenitude do Espírito Santo com o batismo com o Espírito Santo. Muitas vezes algumas igrejas entendem de uma maneira diferente e algumas pessoas também entendem de maneira diferente e até confundem esses dois tópicos aí, na plenitude do Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. Então, nesse estudo, nós vamos estar esclarecendo o que é a plenitude com o Espírito Santo, fazendo contraste com o batismo com o Espírito Santo. Ok, queridos? Então, vamos para o estudo de hoje. Espero que você esteja bem, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Nós vamos orar agora pedindo a graça de Deus para o nosso estudo bíblico desta noite, encerrando o nosso tema sobre o estudo do Espírito Santo. Vamos ver aí a plenitude do Espírito Santo. Ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar estudando durante essas quintas-feiras, ó Deus, esse tema tão importante que é a pneumatologia, que é a doutrina da pessoa e da obra do Espírito Santo. Estaremos concluindo hoje, Senhor, este tema. Nós te agradecemos porque durante todo o nosso estudo sobre o Espírito Santo, o Senhor esteve nos abençoando, o teu próprio Espírito esteve nos iluminando, trazendo a Deus, assim, a compreensão para nós a respeito da tua palavra. Pedimos uma graça especial hoje para aqueles que estão conosco, que o Senhor possa abrir a mente, os seus corações, iluminá-los, para que eles possam entender o estudo bíblico desta noite e serem abençoados pela tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, então vamos para o estudo de hoje, plenitude do Espírito Santo, e fazendo aí o contraponto para a gente não se confundir com plenitude do Espírito Santo com batismo com Espírito Santo, ok? Vamos então para o primeiro tópico do nosso estudo, que é a plenitude do Espírito Santo. Bem,
A plenitude do Espírito Santo é a atuação do Espírito no sentido de tornar o crente controlado por Deus. As Escrituras chamam tal experiência de estar cheio do Espírito. Então, o que é plenitude? De uma forma bem simples e bem sintética, a plenitude do Espírito Santo é essa atuação do Espírito no sentido de controlar a vida do crente, tornar o crente controlado pelo Espírito Santo. Essa experiência de plenitude, ou seja, tornar o crente controlado por Deus, as Escrituras chamam de estar cheio do Espírito Santo. Plenitude é estar pleno, é estar cheio do Espírito Santo. Então, a gente tem alguns textos que falam sobre aí estar cheio do Espírito, sobre a plenitude do Espírito Santo, como sinônimo de um controle de Deus sobre a vida do cristão, sobre a vida do crente. Nós temos aí Lucas, capítulo 1, versículo 15, verso 41, verso 67, temos Atos, capítulo 2, verso 4, temos também Atos 4, verso 8, verso 31 e Atos 9, 17 e 13, verso 9, falam dessa experiência do estar cheio do Espírito Santo, ou seja, da plenitude do Espírito Santo como um controle total de Deus sobre a vida do crente. Vamos dar uma olhadinha aqui nesses textos para a gente ter aí uma noção do que vem a ser plenitude do Espírito Santo. Vamos para as Escrituras, porque são elas que nos ensinam a respeito desses assuntos. Vamos, então, tentar dar uma olhadinha aqui no que a Escritura fala a respeito. Lucas 1,15 diz, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Texto se referindo à pessoa de João Batista, dizendo que ele seria já cheio, pleno do Espírito Santo já desde o ventre materno. Temos o texto também de Lucas 1,41, aqui, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Aqui é Isabel, ou Elizabeth, a mãe de João, e quando recebe a saudação de Maria, que veio lhe visitar, e Maria também esperando uma criança, Jesus, diz o texto, então, que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Essa expressão cheia do Espírito Santo é chamada de plenitude do Espírito Santo quando o crente, a pessoa, fica totalmente controlada por Deus. Vamos ver mais outros textos. Lucas 1,67, agora o pai de João Batista. Né? Então, pode dizer que essa família, né, a família de João Batista, foi uma família plena do Espírito Santo, né? Cheia do Espírito Santo. Né? A mãe, o pai e o filho. Aqui diz o texto, Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo. Então a gente vê aí também, nesse versículo, Zacarias também cheio do Espírito Santo, ou seja, pleno do Espírito Santo, controlado pelo Espírito Santo. Atos 2,4, a experiência aí da chegada do Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus, sobre a igreja, diz aí o texto, todos ficaram cheios do Espírito Santo, plenos do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Temos também o texto de Atos 4,8, diz, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridade do povo e anciãos. Então aqui nós vemos Pedro também pleno do Espírito Santo. Atos 4,31, falando a respeito da igreja, diz assim, tendo eles orado, os discípulos, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com ousadia, anunciavam a palavra de Deus. Então, mais uma vez aqui, se referindo agora
a essa coletividade dos discípulos que estavam orando naquele lugar onde eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, plenos do Espírito Santo, controlados pelo Espírito Santo. Atos 9:17, experiência de Ananias, quando da conversão de Saulo, que veio a se tornar Paulo, diz o texto aí: então Ananias foi e, entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Que é a experiência de conversão do apóstolo Paulo, que era Saulo, perseguia a igreja, mas teve um encontro com o Senhor Jesus, ficou cego, e aí o Senhor envia Ananias, um dos discípulos estava em Damasco, na cidade de Damasco, ele vai visitar Saulo e ele vai orar por Saulo para que ele volte a enxergar e aí fique cheio do Espírito Santo, ou seja, pleno do Espírito Santo. Nesse mesmo capítulo nós temos também Saulo sendo batizado por Ananias, tornando-se assim, agora cristão, servo do Senhor, crente em Jesus Cristo e cheio do Espírito Santo. Atos 13:9, diz aí o texto: mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse. Então esse texto aqui a gente observa mais uma vez falando a respeito de Paulo e o seu confronto com Elimas, o mágico. Ele diz aqui no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, diz que Paulo, também chamado Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito, olhando firmemente para Elimas, disse. O que importa para nós aqui é essa expressão, Paulo, cheio do Espírito Santo, ou seja, pleno do Espírito Santo. Então a gente tem Paulo em Atos 9:17, ficando cheio do Espírito Santo, também em Atos 13:9, cheio do Espírito Santo também. Ok, queridos? O batismo com o Espírito Santo, então a gente observa aí essa diferença, Enquanto que a plenitude é a pessoa estar plena do Espírito Santo, ou seja, está totalmente controlada pelo Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é uma realidade permanente e única, ou seja, ela ocorre apenas uma única vez. Quando nós nos convertemos, nós somos batizados com o Espírito Santo, somos incluídos no corpo de Cristo e o Espírito Santo agora vem viver, habitar em nós permanentemente. Então, o batismo com o Espírito Santo é essa realidade permanente e única que ocorre apenas uma única vez na nossa vida e ocorre no momento da nossa conversão. A gente pode dar uma olhadinha nessa informação vendo esse texto de 1 Coríntios, capítulo 12, e o verso 13, onde o apóstolo Paulo diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Ele está falando de uma realidade passada, Fomos batizados aonde? Em um só corpo. Aí o corpo de Cristo, a igreja, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então o que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Que todos os crentes, todos os cristãos, eles foram batizados, passaram por essa experiência de serem batizados pelo Espírito, e aqui ele está dizendo por um só Espírito, batizados em um corpo, ou seja, eles foram introduzidos no corpo místico de Cristo, que é a igreja, no momento que creram por esse mesmo Espírito. Então diz aí o texto, nós fomos batizados em um só Espírito, em um só corpo. Nós, judeus, gregos, livres, escravos, não importa, cada um de nós e todos nós fomos batizados pelo Espírito em um só corpo quando nos convertemos ao Senhor, quando o Espírito Santo veio morar em nós,
quando o Espírito Santo nos selou, como nós vemos em outros textos, sendo a garantia da nossa salvação e da nossa redenção. Então, o batismo com o Espírito Santo é essa realidade permanente e única. Ocorre uma vez e ocorre com todos os crentes. Não tem nenhum cristão, nenhum crente que não tenha sido batizado. Aquele que não foi batizado pelo Espírito em um só corpo é porque não faz parte do corpo de Cristo, não é de Cristo. Mas o texto de Paulo aos Coríntios ele nos afirma categoricamente que todos nós, diz o apóstolo Paulo, todos os cristãos foram batizados em um só Espírito foi dado a beber a todos, fomos batizados em um só corpo, e ele diz que isso ocorreu no passado, uma ação realizada e concluída no passado. Então não existe cristão, não existe crente sem que seja batizado no Espírito Santo, o que vai ser uma experiência diferente da plenitude do Espírito Santo, como a gente está tentando falar para os irmãos nessa noite. A gente já deu uma observada aí nessa diferença quando vimos o que é ser pleno do Espírito Santo, ou cheio do Espírito Santo. Ok? Então vamos avançar. A plenitude do Espírito já é algo ocasional e pode se repetir várias vezes. Enquanto o batismo com o Espírito Santo é algo que ocorreu, que não se repete, é um fato que ocorreu no passado, concluído no passado e não se repete mais, a plenitude do Espírito, ser cheio do Espírito, é algo ocasional e pode se repetir várias vezes, o que não acontece com o batismo com o Espírito Santo, que ocorre apenas uma vez, quando nós nos convertemos ao Senhor, e aí o Espírito vem habitar em nós, vem residir em cada um de nós, trazendo o selo do Espírito Santo, a garantia de que nós somos propriedades exclusivas de Deus, somos de Jesus, e que estamos garantidos com a nossa salvação, porque o Espírito vive em nós, nos batizou, nos colocou num corpo só, que é o corpo de Jesus, o corpo místico de Cristo. Já a plenitude do Espírito pode se repetir várias vezes. Ok, queridos? Então vamos continuar aqui, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, como a gente percebe que essa plenitude ela pode se repetir. Então a gente vai ver aqui a sequência de textos para a gente ver que essa expressão cheio do Espírito Santo ela se repete em algumas ocasiões. Por exemplo, Atos 2,4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aqui está se referindo aos discípulos no dia de Pentecostes, com a chegada do Espírito Santo, cumprimento da promessa de Jesus e do Pai. Né? Todos ficaram que cheios do Espírito Santo. Já também em Atos, capítulo 4, verso 8, diz aí: então Pedro, cheio do Espírito Santo. Então a gente vê aqui Pedro, que já tinha sido cheio do Espírito Santo lá em Atos 2,4, nós vemos ele agora também de novo, cheio do Espírito, em Atos 4,8. Né? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, fala então para aquelas autoridades eclesiásticas do povo de Israel. Outro texto, esse texto a gente já viu, né, lá em cima, Atos 4,31, falando ainda dos discípulos novamente, em outra ocasião, já no capítulo 4, de todos, se referindo aos discípulos, ficaram cheios do Espírito Santo. Então, mais uma vez, né, há esse enchimento, essa plenitude se repetindo agora também de novo com os discípulos. Ok? Olha, apesar de a plenitude do Espírito ser uma atividade divina, Paulo deixa claro que essa atividade do Espírito, que é a plenitude, o enchimento do Espírito, que há condições na vida do crente para que ela aconteça, indiferentemente do batismo, que é exigido apenas que a pessoa creia em Cristo, receba, reconheça-o como Salvador, como Senhor, e receba Ele como seu Salvador e seu Senhor. O Espírito vem, batiza, coloca ele no corpo de Cristo, vem habitar nele. Aqui a plenitude, o enchimento, o controle do Espírito Santo sobre a vida do crente
é uma atividade que Paulo diz que há condições na vida do crente para que essa plenitude aconteça, e a gente observa isso em Efésios capítulo 5 e o versículo 18, que diz o seguinte: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Que os cristãos, os crentes, eles devem proporcionar as condições para que o Espírito Santo esteja os enchendo, os controlando. Então, ele está dizendo aqui, ó, permitam, deixem que o Espírito Santo encha a vida de vocês. Acontece quando somos obedientes, quando lemos a palavra, quando temos uma vida de oração, de busca do Senhor, de intimidade com Deus. Ele vai estar nos enchendo cada vez mais, nos preenchendo cada vez mais do Espírito Santo de Deus. Ok, meus queridos? Vamos avançar com o nosso estudo. Olha aí, o crescimento espiritual consiste, entre outras coisas, em permanecer cada vez mais sob o controle do Espírito Santo. Ou seja, à medida que você permanece cada vez mais sendo controlado pelo Espírito, isso sinaliza na sua vida um crescimento espiritual. A meta de todos os crentes, de todos os cristãos, deve ser viver sob tal controle, ou seja, sob o controle total do Espírito Santo. Então, quando nós permanecemos cada vez mais sobre o controle, sobre a plenitude do Espírito Santo, nós estaremos crescendo cada vez mais espiritualmente. Ok, meus queridos? Espero que você esteja aí fazendo essa distinção entre plenitude do Espírito Santo, que é ser controlado pelo Espírito, com o batismo do Espírito Santo, que é um evento único que ocorre na nossa conversão, quando nós recebemos Cristo, o Espírito Santo vem habitar em nós, nos colocando no corpo de Jesus. Características da plenitude do Espírito Santo. Quais são as características de uma pessoa que está controlada pelo Espírito Santo, plena do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo? Vamos dar uma olhadinha aqui nessas características. Primeiro, essa pessoa apresenta produção de um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Então, ser pleno do Espírito Santo, uma dessas características é que o nosso caráter se torna cada vez mais semelhante, parecido com o caráter de Cristo. Está em Gálatas 5, 22 e 23, que diz assim a palavra do Senhor: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, quando nós apresentamos o fruto do Espírito, que é esse controle do Espírito Santo na nossa vida, o nosso caráter se torna semelhante ao de Cristo, né? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, alegria, domínio próprio. Então, essa é uma das características da plenitude do Espírito Santo. Nós temos um caráter cada vez mais semelhante ao de Cristo, um caráter santo, um caráter dominado pelo fruto do Espírito. Outra característica é que há um envolvimento evangelístico. Quem está cheio, pleno do Espírito Santo, se envolve com o evangelismo, se envolve com a pregação da palavra, com a pregação do evangelho. E a gente consegue observar isso em Atos capítulo 4, versículo 31. Nós já lemos esse texto, vamos ler de novo para perceber isso aí. Atos 4, 31 diz: tendo eles, os discípulos, orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram, olha aí, cheios do Espírito Santo e, como consequência, olha aí, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Então, uma característica de uma pessoa que é plena do Espírito Santo é que ela se envolve com o anúncio da palavra de Deus, com a divulgação da palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo. É difícil dizer que uma pessoa é cheia
do Espírito Santo, plena do Espírito Santo, que não evangeliza, que não fala de Jesus, né? Que não anuncia a palavra de Deus. Já que uma das características que a gente pode observar na Escritura é que aqueles que são cheios do Espírito Santo, uma das consequências é o anúncio da palavra de Deus. Então, o Espírito Santo nos enche para que nós possamos estar controlados pelo Espírito, e aí, controlados pelo Espírito, ele nos dá ousadia para quê? Para que a gente anuncie a palavra de Deus, para que a gente tenha coragem, né, destemor de anunciar a palavra de Deus. Você tem se envolvido com o evangelismo, meu irmão, minha irmã? Você tem pregado a palavra, tem anunciado com ousadia a palavra de Deus? Você tem falado de Jesus, você tem anunciado o evangelho? Se você está fazendo isso, essa é uma das características de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Mas se você não faz isso, isso está denunciando que você precisa deixar a sua vida ser controlada pelo Espírito, ser cheia do Espírito, para que você possa, com ousadia, como diz a palavra, anunciar a palavra de Deus. Amém? Outra característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que ela apresenta na sua vida adoração, louvor, ação de graças e submissão. Olha aí, adoração, louvor, ações de graças, submissão são características de uma pessoa plena do Espírito Santo. Onde é que a gente vê isso na Escritura? Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 19 a 21. Vamos dar uma olhadinha nesse texto. Ele diz aí: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Aí está falando de quê? De adoração, de louvor. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Está falando de quê aí? De ações de graças, de gratidão. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Está falando que aí submissão. Então, uma vida que é plena do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, é uma vida de louvor, de adoração, de gratidão a Deus, de ação de graça e de submissão. Uma pessoa insubmissa, insubordinada, não é característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então, quando você vê nas igrejas, ou mesmo fora das igrejas, crentes, cristãos, que são insubmissos aos outros irmãos, são insubmissos às autoridades, são insubmissos aos seus líderes espirituais, isso indica que essa pessoa não é uma pessoa cheia do Espírito Santo, precisa permitir, como diz o apóstolo Paulo, né? Permitam-se, deixem-se encher do Espírito. É preciso que essas pessoas permitam que o Espírito Santo as encham, ou seja, que o Espírito Santo as controlem, para que elas possam apresentar nas suas vidas essas características que estamos falando aqui, né? Louvor, adoração, ações de graças, submissão, envolvimento evangelístico, mudança de caráter semelhante ao de Cristo, nova vida. Isso são, apresentando o fruto do Espírito, isso são características de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então você pode estar perguntando: pastor, como é que eu sei que eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo? É só ver se isso está na sua vida, meu irmão. Se isso aí que a gente falou, essas características, algumas estão e outras não, você precisa permitir, como diz o apóstolo Paulo, né, que o Espírito trabalhe na vida de você, que o Espírito de vocês, que o Espírito Santo encha a sua vida, controle totalmente a sua vida, porque ela não está totalmente controlada pelo Espírito, ou seja, ela não está plena, cheia do Espírito Santo. Ok, querido? Para a gente terminar o nosso estudo de hoje, completando o nosso tema sobre o Espírito Santo, né, pneumatologia, nós vamos ver esse comparativo, para que você, nesse comparativo desse quadro, você possa fazer essa distinção entre batismo e a plenitude do Espírito Santo. Ok? A gente vai colocar o quadrozinho, batismo e plenitude. Vamos ver essa diferença que a gente viu já no estudo, para a gente
fixar na nossa mente, a gente não se esquecer mais e não se confundir uma coisa com outra. Então, o batismo ocorre somente uma vez na vida, quando nós nos convertemos. É um evento único que ocorre no momento que nós nos convertemos ao Senhor. O Espírito vem morar dentro de nós, nos batiza, ou seja, nos coloca no corpo místico de Cristo e vem morar em nós, nos selando, dando garantia da nossa salvação. Já a plenitude é uma experiência que pode ser repetida, e a gente viu aí no texto várias vezes se referindo aos discípulos, falando a respeito de Pedro, falando a respeito de Paulo, que eles estavam sempre cheios do Espírito Santo, em ocasiões diferentes, cheios do Espírito Santo. Então, essa é uma experiência que pode ser repetida, ou que não diz isso a respeito do Espírito Santo. Ok? Inclusive, o apóstolo Paulo, falando para um certo grupo de discípulos, ele diz até assim, né? Recebestes o Espírito quando crestes, ou seja, nós recebemos o Espírito quando nós cremos em Cristo Jesus. Ok? Batismo jamais ocorreu antes do dia de Pentecostes. Então, antes do dia de Pentecostes, jamais ocorreu o batismo com o Espírito Santo. Ele estava prometido nas Escrituras, estava prometido por João Batista, estava prometido por Jesus, mas só ocorreu no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio habitar para sempre com a igreja, com o povo de Deus. Já a plenitude, a gente vê em algumas ocasiões no Antigo Testamento pessoas cheias do Espírito Santo. Temos Êxodo 31, verso 1 a 5, Deuteronômio 34, verso 9. Você pode conferir aí em sua casa, na sua Bíblia, esses dois textos. Nós vemos aí o Espírito Santo já enchendo pessoas para realizar determinada ação, determinado propósito específico para Deus. Então, Deus mandava, então, esse enchimento, essa plenitude do Espírito Santo. O batismo não pode ser desfeito. É um evento que ocorre uma vez, ele não pode ser desfeito, ele é feito, concluído no passado, quando nós aceitamos o Senhor Jesus. Já a plenitude pode ser perdida, por isso que o apóstolo Paulo diz: não se embriaguem com vinho onde há contendas, devassidão, mas permitam-se, deixem-se encher do Espírito Santo. Então, essa plenitude, esse enchimento pleno, esse controle total do Espírito na nossa vida pode ser perdida por negligência espiritual da nossa parte. Batismo ocorre quando cremos em Cristo. Recebestes o Espírito quando crestes, diz o apóstolo Paulo, né? Já a plenitude ocorre ao longo da vida cristã, ou seja, ao longo da nossa vida cristã, essa experiência de plenitude vai se realizando na nossa vida, porque é um momento em que nós vamos permitindo ao longo da nossa caminhada que o Espírito Santo esteja controlando plenamente a nossa vida. E muitas vezes o Espírito ainda não controlou totalmente a nossa vida. Algumas áreas da nossa vida precisam desse controle total do Espírito Santo. Então, essa é uma experiência que vai ocorrendo ao longo da nossa caminhada cristã, ao longo da nossa vida cristã, enquanto que o batismo ocorre somente uma vez quando nós cremos em Jesus Cristo. Batismo. Não há pré-requisitos, exceto a fé em Cristo. Então, quando nós ouvimos o Evangelho, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Pela fé, nós recebemos a Jesus. Então, o Senhor nos batiza, nos salva, nos coloca no seu corpo, manda o seu Espírito para que ele venha morar conosco. Então, o único requisito aí é a fé em Cristo. Já a plenitude depende da submissão a Deus. Cada vez que eu me submeto a Deus, cada vez que eu obedeço mais a palavra de Deus, cada vez que eu estou mais afinado com Deus, com mais comunhão com Deus, então eu vou me enchendo cada vez mais do Espírito Santo de Deus. Ok, irmãos? Este é um quadrozinho comparativo, breve, sintético, para que você possa perceber a diferença entre batismo com Espírito Santo e plenitude do
Espírito Santo. Espero que você tenha aprendido um pouco mais da palavra de Deus, espero que você tenha compreendido, que o estudo hoje tenha sido uma bênção para a sua vida, tenha tirado algumas dúvidas que você poderia ter a respeito desse assunto e que Deus lhe abençoe, lhe guarde, lhe proteja, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nos encontraremos novamente no nosso estudo bíblico, agora com outro tema, na próxima quinta-feira aqui no nosso canal da nossa igreja, Terceira Igreja Presbiteriana Independente do Recife. Você é o nosso convidado. Se você ainda não se inscreveu, inscreve, tem o sininho, dá o like, participa com a gente para que você possa estar sendo edificado pela palavra de Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos por esse momento de estudo da tua palavra. Pedimos que o Senhor cada vez mais nos ajude, nos ilumine com o teu Santo Espírito, para que possamos entender cada vez mais a tua palavra. Fica com cada um de nós, fica com o teu povo, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok, querido? Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde, em nome de Jesus. Amém. Nos encontramos na próxima quinta-feira, se Deus quiser.